Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta que me fizeram a respeito do representante numa constelação familiar. Bom, na constelação familiar tem duas formas de participação. Você pode participar trazendo um tema pessoal para ser visto através da técnica das representações familiares, ou você pode participar como ouvinte. O ouvinte é aquela pessoa que vai ter um primeiro contato com a constelação ou já teve o contato com a constelação familiar e quer continuar aprendendo a respeito do método, da técnica, da filosofia da constelação. Esse ouvinte também pode ser um representante na constelação de uma outra pessoa. Ele não é obrigado a ser representante. Na constelação ninguém é obrigado a nada. Então, ele pode ser convidado, o ouvinte, para ser o representante de alguém da família de uma outra pessoa. A sugestão que a gente sempre dá é que as pessoas não percam a oportunidade de passar pela experiência de ser um representante da família de uma outra pessoa. É uma experiência fantástica, porque você vai ter sensações físicas e emocionais que você não teria normalmente. E muitas vezes essa experiência te dá insights muito fortes de aquilo que você precisa fazer na sua situação, no seu próprio problema ou naquelas questões familiares que você precisa resolver. Então, nas constelações familiares, de todas as formas de participação, constelando, sendo apenas ouvinte, ou também tendo a experiência de ser o representante, todos ganham. É muito importante a gente dizer isso, porque as pessoas acham que só quem constela que vai ganhar algo. Mas não é assim que acontece. Eu tenho mais de 10 anos participando de constelações familiares, e nesses 10 anos eu constelei apenas uma única vez um tema pessoal. As outras constelações que eu fiz foram assistindo constelações de outras pessoas. É isso mesmo. As pessoas acham que nós só podemos constelar olhando para um tema pessoal, mas muitas vezes assistindo uma constelação de outra pessoa ou sendo representante da constelação de outra pessoa, você tem os insights, você tem já as sacadas do que você precisa para resolver a sua própria questão. Isso muitas vezes é suficiente para o cliente fazer esse movimento. Este movimento interior que o cliente faz é o que eu chamo de constelação. Não é a técnica em si ou fazer a constelação em si. Porque muitas pessoas fazem a constelação e não fazem o movimento interior. Então, para mim, constelar é fazer esse movimento interior. Eu posso fazer esse movimento interior apenas assistindo ou sendo representante. Nessas situações, eu posso sim estar constelando o meu tema pessoal. A minha professora, Wilma de Oliveira, ela diz que constelação, a técnica em si, é apenas um detalhe desse trabalho. E eu concordo com ela, porque muitas pessoas ficam presas à técnica, ao fato de constelar para resolver, exclusivamente constelar para resolver. E isso nós observamos na prática que não é verdade. Outra coisa que nos perguntam com frequência: para ser representante, o representante precisa ter um preparo anterior ou um preparo especial para ser representante? Precisa ser uma pessoa com algum tipo de treinamento? E a resposta é não. Não há necessidade nenhuma. E quanto menos a pessoa tem conhecimento e treinamento, ou participou já de outras constelações como representante, melhor. Porque a pessoa está mais livre para ser representante. O representante, ele precisa estar livre de qualquer tipo de intenção e ele vai perceber sensações físicas e emocionais que vão surgir quando ele estiver representando o membro de uma família de uma outra pessoa. São essas sensações, essas percepções corporais que dão para nós, os facilitadores, os indícios daquilo que já está ocorrendo dentro do sistema familiar do cliente. São pequenos gestos, pequenos movimentos que um facilitador treinado observa e já percebe o que está por trás do conflito ou do problema que a pessoa que está constelando está apresentando. Então precisamos desmistificar essa ideia de que a pessoa precisa qualquer tipo de preparo para ser um representante. Ela não precisa de nenhum treinamento, de nenhum preparo. Os melhores representantes são aquelas pessoas que participam pela primeira vez, muitas vezes na constelação. O representante, diz a minha professora Wilma de Oliveira, é como se fosse um bambu
oco, né? Um bambu oco, ele não movimenta o vento. O bambu oco, ele é movimentado pelo vento. Então a gente diz para o cliente para ele se deixar levar pelo vento como se ele fosse um bambu oco. Então quando o cliente deixa realmente de ter qualquer intenção, realmente ele está sendo um bom representante. O facilitador, né, o constelador treinado, bem treinado, ele já observa rapidamente que o representante está com alguma intenção, ou uma intenção de ajudar, ou misturou com seus problemas pessoais. Então, esse facilitador treinado, imediatamente ele troca o representante. Isso não significa que esta pessoa não é uma boa representante. Só significa que naquele momento ele passou a ter algum tipo de intenção. E isso é percebido não só pelo facilitador, e muitas vezes pelo grupo inteiro. O próprio grupo percebe porque muda a energia do grupo quando alguém passa a ser um representante com algum tipo de intenção, querendo ajudar, intenção amorosa, qualquer tipo de intenção não cabe para um representante. Vamos imaginar que um representante tem um pouquinho lá, a gente percebe um pouquinho lá de intenção dele na hora de ser o representante. Mas os movimentos corporais são normalmente de movimentos involuntários, inconscientes, nós chamamos. Então, só através desses movimentos involuntários, inconscientes, não há nem necessidade de se trocar o representante, porque ali já está se mostrando realmente o que está no profundo do sistema familiar do cliente. O representante também não fala numa constelação familiar. É o facilitador que muitas vezes dá algumas frases, nós chamamos isso de frases de ajuda, para o representante repetir essas frases de ajuda e a gente observa o impacto que isso tem no próprio cliente. Como o representante passa a ter sensações de um membro da família de outra pessoa. Isso se deve a um campo chamado campo morfogenético. Quem tiver interesse em estudar esse campo pode procurar os livros de Rupert Sheldrake, um dos maiores biólogos do mundo. Ele estuda esse fenômeno. Nós não perdemos muito tempo de explicar este fenômeno. Nós nos utilizamos deste fenômeno através dos representantes para mostrar uma imagem daquilo que está acontecendo por trás das questões que os clientes apresentam, normalmente ferindo alguma dessas leis naturais, essas leis que regem os relacionamentos humanos, as leis sistêmicas, pertencimento, ordem e equilíbrio e compensação estão sendo violadas. E através do movimento dos representantes nós já sabemos o que está acontecendo e mostramos isso para o cliente e inclusive temos a oportunidade de mostrar para ele um caminho de solução para aquela questão. Então, o campo mórfico é um campo já estudado, é um campo cientificamente estudado e não tem nada de anormal, nada de paranormal nesse fenômeno do campo morfogenético que o cliente, que a pessoa que está representando acaba sentindo as sensações das pessoas, da família de uma outra pessoa que ela nem conhece. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Mandem as suas perguntas, as suas dúvidas. Na medida que elas vão chegando, nós vamos construindo aí os vídeos para vocês. Tem abaixo do vídeo informações sobre os workshops de constelações familiares que nós fazemos mensalmente aqui em São Bernardo do Campo, as datas, o link, está tudo aí embaixo para você na descrição do vídeo. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, até mais.